pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu gostaria de comentar aqui um pouquinho com vocês sobre algo que eu sempre tive muita vontade de comentar aqui no canal e que eu não tenho feito tantos vídeos sobre ultimamente. E eu estou falando necessariamente dos jogos de Transformers. Como a maioria de vocês deve saber, pelo menos quem segue o canal há mais tempo, eu me tornei um grande fã de Transformers muito por conta dos jogos. Quem me conhece sabe que eu não gostava tanto assim dos filmes quando era criança, mas eu acabei jogando o jogo de Transformers The Game, justamente aquele jogo de Transformers 2007, e eu acabei me apaixonando por Transformers. No caso, eu gostei muito do jogo, meu personagem favorito desde então passou a ser o Bumblebee, e enfim, eu já contei essa história diversas vezes aqui no canal, e eu realmente gostei muito dos jogos, eu sempre gostei dos jogos, então os jogos têm um carinho especial da minha parte, tem um lugarzinho especial no coração, e eu também sempre fiz vídeos sobre os jogos de Transformers. Não muito recentemente, infelizmente, mas sim, eu sempre gravei vários vídeos sobre os jogos de Transformers. Inclusive, antigamente eu tinha o costume de fazer gameplays dos jogos de Transformers. Já gravei aqui Transformers The Game, Transformers Revenge of the Fallen The Game, Transformers War for Cybertron, Transformers Fall of Cybertron, Transformers Rise of the Darkspark, Transformers Devastation, Transformers Battlegrounds, que lançou mais recentemente, né, baseado agora em Transformers Cyberverse. E mesmo que eu não tenha feito algumas séries completas desses jogos de Transformers, no caso, o que eu me lembro de ter completado foi Transformers Fall of Cybertron e Transformers The Game, mas pelo menos algum vídeo sobre esses jogos eu já fiz jogando aqui de fato com vocês. Então sim, eu já trouxe bastante dos jogos de Transformers aqui no canal. Só que, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de trazer o jogo de Transformers Dark of the Moon The Game. Ele é um jogo restrito a apenas PlayStation 3 e Xbox 360, no caso, pelo menos essa versão em específico. E, no caso, eu nunca joguei quando criança de fato. Na verdade, era muito difícil de você conseguir esse jogo, pelo menos na época, que eu me lembro, no caso, mas era muito difícil de você conseguir esse jogo para Xbox 360. Sempre que eu tentava comprar, eu encontrava para PlayStation 3, mas o meu console sempre foi o Xbox 360, então realmente era bastante difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas esse jogo realmente lançou só para PlayStation 3 e Xbox 360. Ele não se estendeu para os computadores. Então trazer uma gameplay aqui no canal é difícil até hoje. E quem já tentou sabe que fazer uma gameplay no Xbox 360 necessariamente é muito difícil. Então eu realmente nunca tive a oportunidade de trazer aqui para vocês uma gameplay desse jogo. Mas sim, eu joguei, eu zerei. Tenho aqui comigo o jogo de Transformers Dark of the Moon aqui. Inclusive consigo até abrir. E eu tive uma boa experiência com a sua campanha, eu joguei bastante dela. Na verdade, eu infelizmente não joguei tanto assim quanto os outros jogos de Transformers, e nós vamos comentar sobre isso aqui, mas eu realmente joguei, zerei e aproveitei o que tinha pra ser aproveitado desse jogo. E o grande diferencial do jogo de Transformers Dark of the Moon é que, diferentemente dos outros jogos baseados nos filmes, com exceção de Transformers Rise of the Darkspark, Transformers Dark of the Moon tenta apresentar uma história que não segue os eventos do filme. Na verdade, ele faz uma espécie de história prequela, ou seja, ele conta aquilo que acontece antes dos eventos do filme. E é um ponto de partida de história bastante interessante, muito inovador em relação aos outros jogos de Transformers. Por exemplo, Transformers The Game tenta retratar o que nós vemos no filme. Transformers Revenge of the Fallen tenta retratar também o que nós vemos no filme. Transformers Dark of the Moon não, ele tenta fazer diferente e isso daí é bem legal. Só que, falando do jogo em si, ele não é nada surpreendente. Na verdade, ele segue um padrão meio parecido com Transformers Rise of the Darkspark, que é muito criticado pelo pessoal. Mas Transformers Rise of the Darkspark basicamente é uma reutilização daquilo que nós temos em Transformers Fall of Cybertron. Enquanto Transformers Dark of the Moon basicamente é o sucateamento do que nós temos em Transformers War for Cybertron. E isso daí é muito visível, já que isso daqui parece ser um jogo de baixo orçamento, que é uma crítica muito válida para esse jogo, porque ele reutiliza modelos 3D do seu predecessor, no caso Transformers Revenge of the Fallen, como é o caso do próprio Optimus Prime, do Bumblebee, do Breakaway, do Sideswipe, enfim, modelos que nós vemos de Transformers Revenge of the Fallen que estão em Transformers Dark of the Moon apenas com texturas atualizadas. Além dele reutilizar áudios e diálogos de Transformers War for Cybertron, até mesmo reaproveitando alguns dubladores do jogo anterior, no caso War for Cybertron nessa situação, já que o jogo foi desenvolvido pela High Moon Studios. Então, visivelmente é um jogo de baixo orçamento, que é uma pena, mas é bastante interessante ainda assim. Então é justamente por isso que eu digo que não é um jogo tão surpreendente ou inovador ou tão interessante quanto os outros jogos de Transformers. Mas se temos um ponto positivo aqui, é a sua história, que é justamente algo bem diferente daquilo que nós conhecemos até o momento. No caso, até o momento do lançamento desse jogo, é claro. O jogo tenta justificar o porquê da ausência dos Decepticons após a Batalha do Egito e o que tá acontecendo entre eles e os Autobots. Além de mostrar mais alguns detalhes de acontecimentos que teriam acontecido de fato pré-filme, como o caso do Soundwave chegando na Terra e escaneando o modo alternativo, é um ponto bastante interessante, mas parece que nós não temos muito do que de fato deva ser apresentado como um evento pré-filme, já que o jogo se resume a
encontrar equipes isoladas dos Decepticons em determinados cantos do mundo e simplesmente eliminá-los, sem ter uma história tão surpreendente quanto Transformers War for Cybertron ou qualquer coisa assim. Nós somos até mesmo apresentados a uma ponte espacial no México que logo em seguida é esquecida nos eventos do jogo e também nunca foi mencionada no filme, então é um ponto bem chato da história. É um jogo bastante interessante pelos personagens que nós temos a oportunidade de jogar, como é o caso do Mirage, mas também é bem chato o fato de que nós não possamos jogar com outros personagens do filme, como é o caso do Sideswipe, do Ratchet e do Wheeljack, sendo que 2 desses personagens estão disponíveis para serem jogados no modo multiplayer, enquanto um deles, no caso o Wheeljack, nem sequer de fato existe no jogo, ele é apenas mencionado. E o Sideswipe só está disponível no jogo por conta de uma DLC, um conteúdo adicional que não estava, obviamente, no jogo base, foi acrescentado futuramente para o seu modo multijogador, o que é uma pena, porque a gente não pode jogar com ele tanto em Transformers Revenge of the Fallen quanto em Transformers Dark of the Moon. Isso é uma coisa bastante chata. E apesar de eu sim gostar do modo multiplayer, eu gostaria de jogar com esses personagens no modo campanha. Inclusive a campanha dele é bastante curta, mas a gente vai falar isso daí mais pra frente. Ainda sobre a história do jogo, ele apresenta um Megatron muito danificado que ainda tá tentando se recuperar da sua última batalha com Optimus Prime, no caso a batalha no Egito, aonde ele vai até as profundezas de uma usina siberiana na busca de plutônio, justamente para poder tentar se restaurar. Além do fato de que, por algum motivo desconhecido, o Shockwave está sendo mantido congelado nessa usina, apenas para ser descoberto pelo Optimus Prime em uma tentativa frustrada de assassiná-lo. O jogo se encerra de uma forma bastante interessante, com Megatron, Starscream, Soundwave e Shockwave juntos na Namíbia, e com o Megatron revelando seu plano de despertar o Sentinel Prime, no caso é a grande traição do Sentinel Prime que nós conhecemos no filme. Só que alguns pontos desse enredo não fazem tanto sentido se compararmos com a história original do filme, principalmente no que se diz respeito ao plano dos Decepticons. Por exemplo, o Megatron ele deixa o Optimus Prime pra ser morto pelo Shockwave, enquanto no filme ele precisa do Optimus Prime vivo pra poder tentar ressuscitar o Sentinel Prime, já que o Optimus é quem possui a matriz da liderança e somente ele conseguiria ativar. Então, é um ponto meio esquisito no jogo. Além disso, o Shockwave é instruído no final do jogo a recuperar um objeto de Chernobyl, mesmo que a ideia original seja assim, com que o objeto caia nas mãos dos Autobots para que eles descubram a arca. Então é outra coisa que não faz muito sentido. E um ponto adicional aqui é que no jogo o objeto em questão é um pilar da ponte espacial, enquanto no filme é uma peça de motor da arca, o que é um outro problema aí no meio. Definitivamente não é um jogo perfeito, e na minha opinião não é tão divertido quanto os jogos anteriores, como por exemplo o caso de Transformers Revenge of the Fallen, que apresentava uma gameplay mais fluida e com toda certeza um modo multiplayer muito mais interessante do que o de Transformers Dark of the Moon. Além de também ser mais original, já que Transformers Dark of the Moon novamente mais parece um Transformers War for Cybertron sucateado trazido pra Terra. E novamente ele reutiliza modelos de Transformers Revenge of the Fallen, isso daí não é uma coisa tão bacana assim. É visivelmente um jogo de baixo orçamento. Mas é um bom jogo no geral, e a tentativa de explicar a história do filme é muito interessante, mesmo sendo mal executada. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que o que mais me incomoda é justamente ele só parecer um sucateamento de Transformers War for Cybertron. Isso daí é uma coisa que me incomoda muito. E é engraçado porque Transformers Rise of the Darkspark é muito criticado por ser um sucateamento de Transformers Fall of Cybertron, o que é um fato. Então as situações aqui não são tão diferentes, com a diferença clara de que Transformers Rise of the Darkspark acabou pegando a história dos jogos de Cybertron e estragando ela, enquanto Transformers Dark of the Moon tenta se manter um pouco mais independente. Então, sim, Transformers Dark of the Moon é necessariamente melhor do que Rise of the Darkspark. Mas isso é uma conversa pro futuro. Mas enfim, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar aqui, e o que eu gostaria de enfatizar novamente é que eu sempre achei os jogos de Transformers muito interessantes. Eu sempre gostei dos jogos de Transformers, sempre aproveitei eles e inclusive trazer um conteúdo sobre isso aqui no canal é sempre muito prazeroso. E apesar de eu ter batido sim bastante em Transformers Dark of the Moon The Game, ainda é um jogo que vale muito a pena ser conferido, justamente por conta da sua campanha. Se você nunca teve a oportunidade de jogar esse jogo e possui um Xbox 360 ou um PlayStation 3, tenta adquirir esse jogo, eu acho que você vai gostar desse jogo. Eu particularmente gosto desse jogo, mesmo que ele não tenha me prendido tanto quanto os outros jogos da franquia. Inclusive eu acabei não comentando aqui sobre o seu multiplayer, mas eu acho ele bastante desinteressante, muito fraco em relação a outros multiplayers de Transformers, no caso dos jogos que vieram antes. Por exemplo, eu acho o multiplayer de Transformers Revenge of the Fallen muito mais divertido do que o de Dark of the Moon. Inclusive o próprio War for Cybertron também tem um multiplayer mais interessante. Os mapas de Transformers Dark of the Moon são bastante sombrios e, sei lá, só não são tão agradáveis assim. E eu considero a gameplay de Dark of the Moon tanto quanto truncada, isso é um problema, uma coisa que realmente me incomoda. E eu sei, falando assim, pode parecer que eu não goste do jogo
ou qualquer coisa assim, mas eu gosto do jogo. Na verdade, eu tive uma excelente experiência jogando a sua campanha. E é justamente por isso que eu digo que se você não teve a oportunidade de jogar esse jogo até hoje, jogue. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Mas sim, ele é muito fraco em relação aos outros jogos de Transformers. Então eu acredito que as minhas críticas aqui estejam sendo bastante justas, mesmo eu gostando do jogo. Mas é isso, pessoal. Eu espero então que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se esse foi o caso, claro, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este e ative o sininho para poder receber as notificações de algo extremamente importante. No mais, é isso, pessoal. Então, valeu e falou!